Luca Bassani, você acredita, qual o impacto, agora eu quero uma visão sua, pessoal, você vive no exterior, você conhece como o modo de pensar, tanto do americano quanto do europeu. Qual o impacto que esse atentado pode ter na campanha? Donald Trump, mesmo aqueles que têm uma visão antipatizada a ele, não é possível não simpatizar com essa imagem dele ali assustado, ferido, atacado covardemente e mesmo assim se levantando e mostrando ali vontade de reagir, mostrando coragem, simbolizando a força do povo americano. Como ele pode explorar isso na convenção e qual o impacto que isso deve ter na Pensilvânia? Vimos o Joe Biden dizendo que manifesta solidariedade, vai telefonar para o Trump, vai se colocar à disposição dele, vai reforçar a segurança, mas via-se um Biden claramente abatido naqueles raros momentos de lucidez que ele tinha. Então, eu queria que você fizesse uma análise, o teu sentimento com relação ao encaminhamento da campanha aqui. A gente sabe que atentados contra candidatos, quando eles sobrevivem, isso ganha um grande impacto. Embora, claro, que o destino dos assassinos seja bem diferente. Ali nos Estados Unidos ele foi morto. Como você acha que isso pode impactar na campanha de Donald Trump? Olha, Capês, esse começo do século XXI, nós vemos um momento de grande radicalização política em todo o mundo livre, o mundo democrático, e também um momento em que se vilipendia muito o adversário, até mesmo o desumanizando em alguns momentos. Então, o fato de Trump ter sido alvo de um atentado, isso o humaniza um pouco mais, até mesmo para aquelas pessoas que têm certa antipatia pela sua figura. Mas eu acho que, para muitos, o simples fato dele ter sido alvejado não mudaria muito a opinião. O fato que muda sim, a opinião de muitos eleitores indecisos é uma pessoa inocente, um espectador, um homem de 50 anos para proteger sua família ter sido morto no local, um inocente, um mero espectador, um mero observador, um outro compatriota americano perdeu sua vida num comício político. Isso mexe muito com os eleitores indecisos, até aqueles que não são tão apaixonados por Donald Trump ou por Joe Biden, pelos republicanos ou democratas, porque eles se veem na posição daquele homem que morreu protegendo sua família. Eles se veem como um outro espectador que poderia estar lá e ter perdido sua vida. Então, acho que esse fato vai ser também muito explorado na campanha e pode ter um impacto eleitoral ainda maior do que o atentado a Donald Trump por si, que todos sabemos já aconteceu na história ao longo nos Estados Unidos, ao longo da história em outras ocasiões, e que tem um impacto eleitoral, mas não tão grande quanto matar inocentes que estavam ao entorno. Ô, Luca, mas... Comandante Robson Farinazzo. Ô, Luca, mas tem uma coisa que eu acho interessante, é bom a gente pontuar isso aqui, então eu vou falar uma coisa meio polêmica aí. Para mim, o Otto Lara Rezende, ele falava o seguinte, que a eleição americana é uma coisa tão importante que o mundo inteiro tinha que votar, né? E a gente vê que essa polarização americana, que eu acho uma polarização bastante estúpida, se reflete aqui no Brasil também, e isso é muito infeliz. Só que nós temos que olhar uma coisa na eleição dos Estados Unidos, né? O que a democracia americana conseguiu produzir, né, essa democracia bipartidária que não funciona em lugar nenhum, nem lá, são dois candidatos aí na faixa de 80 anos, o Biden já passou, o Trump está chegando, e que não teve muita diferença do governo de um e de outro nas grandes questões que interessam os Estados Unidos. O déficit americano continuou aumentando. Os Estados Unidos continuam perdendo a hegemonia para a China, essa é uma verdade, a coisa vem se acelerando. O pessoal fala, o Trump, se ele for eleito, ele vai fazer a paz na Ucrânia. Mais ou menos, a gente precisa lembrar que uma boa parte das armas que chegaram na Ucrânia, que estavam prontas para a guerra em 2022, chegaram nos anos Donald Trump. Então, eu acho assim, eu não vejo... como duas esperanças para os problemas que os Estados Unidos têm, que são problemas muito grandes. Nós precisamos lembrar o seguinte, 100 mil americanos morrem de overdose por opioides todos os anos. Quantos? 100 mil. Nossa. 100 mil americanos morrem de overdose por opioides nos Estados Unidos
todos os anos. Tá? Boa parte deles não foram vítimas dos traficantes das ruas, não. Foram vítimas das grandes empresas farmacêuticas, as Big Pharmas americanas, e nenhum presidente americano colocou o dedo nessa ferida. Mas aí eu tenho uma questão importante. O Biden abriu as fronteiras com o México, Novo México, Arizona e Texas, para a entrada de traficantes mexicanos. Assim o Douglas McGregor, coronel, tem apontado. Não, é uma verdade, ô Capês. A gente não pode negar isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não tem muita diferença entre um e o outro. O ponto fulcral que eu estou batendo aqui é o seguinte, será que a democracia americana ela vai conseguir se revigorar? Porque a gente está vendo aí, né? Eu vou passar a palavra para vocês. Mas a gente está vendo o seguinte, nós estamos brigando está se brigando lá por dois candidatos que são mais do mesmo. Eu não consigo ver, sinceramente, em sã consciência, muita diferença entre Joe Biden e Donald Trump, não. Eu acho que se continuar isso aí, né, se nos próximos anos for tudo isso que a democracia americana vai conseguir, porque você não tem outra saída. Se não for alguém do Partido Republicano ou do Partido Democrata, você não tem mais ninguém. E você quer ver o grande problema, que eu provo que eu não estou errado? Nós sabemos que o presidente Biden está no estado acelerado aí, ou de demência, senilidade. Exatamente. A capacidade cognitiva desse homem aí, a quem vai ser dado de novo os códigos nucleares de 5.000 ogivas, é bastante questionável. E eu quero saber o seguinte, você vê, o problema é tão grande que se tirar o Joe Biden hoje, você não sabe quem você vai colocar no lugar. Não tem quem colocar no lugar dele. Já estão querendo tirar a Hillary Clinton da graxa aí. O desespero tá aí, né? O desespero é enorme. O democrata tá aí. Cara, os doadores estão vendo isso. Eu não vou colocar dinheiro nesse cara que todo mundo sabe. O Joe Biden, ele é o seguinte, se você colocar ele aqui nessa bancada, o Capês... Ele vai me chamar de Felipe Monteiro. Não, vai ser a menor das gafes dele. Um abração pro Felipe. Mas ele vai chegar aqui, enquanto você der a palavra para ele, tá tudo certo. Ele vai chegar... Um segundo, me parece que tu recebeu um chamado agora. Luca Bassani tem uma informação para passar para nós nesse momento. Vamos voltar para ele. Luca Bassani, retomando o contato. Que informação você tem para passar para a gente, Luca? Rapidamente, Capês, para que a discussão volte a acontecer. Hoje também é esperado que Donald Trump anuncie o seu candidato a vice. Há muita especulação desde o começo deste ano sobre quem poderia ser o vice de Donald Trump, dado que na primeira vez que ele concorreu e ganhou em 2016 foi o então governador de Indiana, Mike Pence. No final do governo e após as eleições, eles meio que romperam, porque Mike Pence referendou a eleição de Joe Biden, algo que Trump inicialmente não queria, mas agora há 3 nomes que estão muito bem cotados para possivelmente ser anunciados hoje. O primeiro deles é J.D. Vance, que é um senador de Ohio, um estado importante republicano também, desde o começo desta década, que é um aliado muito forte de Donald Trump. Na segunda colocação falam que há a possibilidade de Doug Burgum, um outro governador da Dakota do Norte, de ser o candidato. E, por fim, a outra possibilidade que falaria ao público latino, principalmente nos Estados Unidos, o público hispânico, que tem crescido bastante, né, na demografia do país, o senador da Flórida, Marco Rubio, que inclusive já concorreu nas prévias do partido quando Donald Trump concorreu pela primeira vez em 2016. Então, esses são os 3 candidatos mais fortes, mas conhecendo Donald Trump, ele pode escolher quem ele quiser e fazer um anúncio meio que espontâneo naquela hora, mas essa é uma decisão importante, principalmente considerando a idade dos candidatos, né? Sempre ficamos de olho nos candidatos a vice-presidente, porque de fato poderão assumir, como já aconteceu em outras vezes na história americana. Muito bem. Voltamos, comandante Robson Farnazzo, Laércio Uliana na sequência. Só para encerrar, você vê que é uma democracia que ela perdeu o vigor. Ela perdeu o vigor. Se não for esses dois aí, né, que, com todo respeito pela idade deles aí, mas se não for esse, não tem mais ninguém. Porque você não pode pegar, você pega o Robert Kennedy Jr., que eu acho, uma pessoa centrada, tem boas posições, tem todo o histórico da família Kennedy, etc., né? O pessoal fala, o Kennedy seria uma alternativa. Eu preciso lembrar uma coisa para os leitores da PAN, vocês talvez não saibam disso. A família Kennedy é governo nos Estados Unidos desde o ano de 1934. De 1934 até hoje, nunca houve um ano na história dos Estados Unidos, em 90 anos, que um membro da família Kennedy, ou não foi o presidente, ou senador, ou embaixador do Reino Unido, ou embaixador do Japão, o que quer que seja. É só isso que eu quero dizer para vocês, que é uma democracia que envelheceu, como envelheceram os protocolos do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Muito obrigado.
E o Davi que pediu a palavra, Davi? Pois não. O Davi, e o que eu vi um comentário, Davi, que eu fiquei assustado, preocupado, um veterano alto oficialato dos Estados Unidos dizendo o seguinte, que os russos desenvolveram uma capacidade de embaralhamento eletrônico. Embaralhamento eletrônico que está tornando obsoleto todo o arsenal norte-americano. Nossa, mas... $1 trilhão por ano. 1 trilhão! Trilhão de dólares por ano. E hoje não faz mais frente à tecnologia, porque os russos estão formando engenheiros altamente especializados e agora, somando com a China, passam a ter um contingente de soldados muito maior. Então, há uma ameaça ao oeste, às forças ocidentais, como jamais se viu. E um presidente fraco como Joe Biden, desmoralizado em todo o mundo, não é segurança, garantia de segurança para o mundo. Ninguém. Quero te ouvir, Davi. Depois o Laércio. Você tocou num ponto, viu, Capês, que é o que eu ouso discordar do nosso comandante, ouso discordar. Haja ousadia, hein? Ô, louco! Eu acho que Trump e Biden não são mais do mesmo, são visões absolutamente diferentes de mundo, sabe, de sociedade. Mas será que eles vão conseguir implantar isso? Pois é, aí eu posso concordar com você, comandante, em relação ao plano internacional, porque existem influências externas que não podem ser dominadas. Agora, no ambiente interno, de valorização do americano, a questão das fronteiras. Eu concordo com você. Isso é muito dísparo. Mas o que se tenta fazer, se tenta aqui no Brasil tirar a legitimidade do Trump, né? Ele é extrema-direita. É o seguinte, você tem que olhar uma coisa. O Trump só chegou onde chegou porque existe uma demanda no eleitorado americano. Como havia aqui no Brasil. Exatamente. Então a gente não pode mais negligenciar essas demandas. Tem que ouvir o eleitorado. Não adianta você demonizar o candidato dele. E aí, Coronel, que ele tá comandante, o senhor tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Eu comecei a falar isso antes aqui. Que é essa questão da demonização e da narrativa. Isso é um combustível poderoso para esse tipo de atentado. É o tempo inteiro. Trump é um nazista, Trump é um fascista, Bolsonaro é um nazista, os bolsonaristas são fascistas e por aí vai. Essa narrativa cola. A imprensa americana maciçamente carimbando Trump como um candidato de extrema-direita, de ultradireita. A Europa, nós estamos vendo essa discussão lá agora. Né? Então, eu vejo isso também como um combustível importante nesse tipo de ação, validado por grande parte da mídia. Estamos falando aqui, Capê, suposto aquilo, suposto bang-bang. O que ele está falando, Guilherme, eu queria ouvir o Laércio, se você vai fazer a réplica dos dois ao mesmo tempo. Eu não digo que dá uma responsabilidade criminal, que exige dolo, mas uma responsabilidade civil. Objetiva. De quem estimula esse tipo de ação, porque acaba, várias pessoas disseram, tem que matar, é melhor morto do que vivo. E aí tem esse tipo de discurso, dá uma responsabilidade. Eu queria ouvir o advogado, o doutor Laércio Juliano, que é, inclusive, nosso comentarista nos jornais da PAN. E depois o Guilherme Mendes, altamente preparado, professor também, para fazer a sua réplica. Não, Capês, em relação a essa responsabilidade civil, com certeza tem que imputar a quem atribui justamente essas características, instigando ainda mais ali a cometer crimes, tudo mais. No direito penal, você vai poder me falar, você que é especialista, não mais promotor, mais advogado, quando eu instigo alguém a matar alguém, não vai ser investigado, não vai ter uma responsabilidade. Com certeza. Então, talvez não vai ser preso. Mas terá uma responsabilidade que tem que ser apurada. E isso tem que acontecer, Davi, justamente porque, igual hoje, nós temos o Trump lá, como disse o coronel, ainda é a figura antiga. Sim. Não tem nenhum outro substituto. E o Biden também, em relação a isso. Não tem nenhuma figura substituta. Porém, o próprio eleitorado americano, ele está buscando alguma coisa. E encontrou em quem isso? Essa representatividade. Sim. Quem pode, talvez, entregar para ele esse anseio que ele tanto tem? Infelizmente, ou felizmente, é o Trump ou o Biden. No entanto, agora os apoiadores do próprio presidente Biden começam a dar uma desacelerada justamente por uma questão que estão verificando a fragilidade dele. Eu conversei com vários neurologistas e eles falaram assim, olha, realmente... O problema cognitivo ele é sério. O problema cognitivo é sério. Então, daí o pessoal que apoiava os democratas, ao meu sentir, começa a dizer, opa, não é que eu não vou votar a favor do Trump. Não vou votar. Sim. Daí com isso, daí dispara. Sim. Mas volto, igual eu já te disse, temos que responsabilizar sim, e a partir daí verificar o eleitorado, como disse o general,
para nós podermos criarmos novos candidatos que devolvam o anseio. Comandante, desculpa. Ô, Guilherme Mendes, eu vi que você, principalmente, você pediu a palavra antes do Laércio, que você não concordou com alguma coisa que o Davi Andrade falou. Você chegou a dizer, mas peraí, o que você quer contestar o Davi? Por que você quer contestar? Conteste, então. E se puder dividir a tela, alguma coisa, eu quero ver olho no olho, eu quero sangue nos olhos e faca nos dentes. Por favor. Não, o que eu fiquei perplexo aqui com a fala de vocês foi o seguinte. Primeiro, eu não vi ninguém estimulando a morte de ninguém, nem ataque a ninguém. Pelo contrário, o que eu vi foi prontamente o principal oponente, que por muitas vezes foi destratado em razão da sua senilidade, do seu estado de saúde, dizer que estava rezando pelo Donald Trump, que nós estamos falando aqui do presidente Joe Biden. Ninguém no mundo todo festejou esse episódio. Aliás, é um episódio trágico, dramático, não só porque atenta contra a democracia, e isso já seria por si só um episódio a ser frontalmente repudiado, mas sobretudo porque atentou contra a vida de uma pessoa, e qualquer pessoa merece o respeito, merece a sua integridade física, merece a sua integridade... Desculpa, moral, Guilherme, eu vou ter que te interromper. Mas eu não posso concordar com o que você está falando. Agora, colocar... Que ninguém comemorou. Várias pessoas, inclusive aqui no Brasil, postaram comemorando e vibrando. Várias pessoas, twitters. Eu não vi nada disso. Ora, os jornalistas comemorando. Eu não vi nada disso. Um congressista nosso aqui. Um congressista, um deputado federal. Deputado federal. Mas, gente, vocês estão... Famoso. Qual é? Tá bom, mas eu não estou entendendo. Ele, inclusive, rachou lá alguma coisa. Vocês estão querendo colocar na conta de uma polarização política um atentado contra o presidente americano, quando já tem um precedente de outros 9. Os outros 9 foram atentados por quê? Havia polarização naquela época? Havia rede social instigando as pessoas a cometerem crimes? Havia polarização no sentido de aniquilamento? Nunca houve nada disso. O fato é que a sociedade americana tem por cultura... muitas vezes, atentar contra os seus líderes. Isso não é um privilégio desse momento histórico em que há uma polarização política. Polarização política essa que não foi criada por quem cria essa narrativa. Quem fez muro em fronteira? Donald Trump. Quem falou contra imigrantes? Donald Trump. Quem é pró-armas? Donald Trump. Então, agora, querer atribuir um atentado a alguém que contrapõe esse tipo de narrativa, a quem contrapõe esse tipo de defesa, quem contrapõe esse tipo de ideia, isso é totalmente absurdo. Quem colocou que a forma de solução dos conflitos é por meio da guerra, fugindo de mecanismos de organismos internacionais, seja ele a OTAN, seja a Organização Mundial da Saúde, quando no combate à pandemia, foi Donald Trump. Ninguém no mundo fez isso. E ele fez escola. Tanto é que imbecis, mundo afora, reproduzem e tentam ter com ele uma amizade, sendo que ele sequer quer saber quem são os líderes aqui da América do Sul ou de outros países que tentam copiá-lo, porque ele sim é o autêntico, ele sim foi quem contratou as assessorias de comunicação que construíram aí todo esse modelo de fomentar a cisânia, fomentar a discussão, fomentar a polarização para depois tirar vantagem política. Ele é o grande exemplo, é o grande líder desse modelo. Agora, achar que alguém foi atentar contra a vida dele, um louco, um criminoso, um maluco, um demente, eu não sei que termos vocês queiram usar, e dizer que essa pessoa agiu porque ela é instigada por suposta imprensa, suposta mídia social, gente, espera um pouquinho. Quem sempre fez discurso de ódio foi ele, Trump. Aliás, uma pessoa que diz que vai demitir o ex-presidente, vocês vejam qual que era a característica dele. E ele faz muita questão de não colecionar amigos. Pelo contrário, ele diz isso e já disse por diversas vezes, os Estados Unidos têm que ser temido. E assim foi a relação dele com a Coreia do Norte, assim foi a relação dele com a Rússia. Não nego a eficiência da política externa americana enquanto ele esteve no poder, principalmente em se evitar conflitos e guerras. Agora, não foi pela via conciliatória, não foi pela via diplomática, foi pela via da força. Sim, e aí agora, quando a sociedade reage de forma violenta, vem uma conversa de surpresa, qual é a surpresa? Não tem surpresa nenhuma. O tratamento de força para lidar com a questão migratória foi o quê? Fazer muros e botar a polícia na fronteira. Não teve diálogo, não teve conversa. E eu não estou aqui dizendo que ele está certo nem que ele está errado, mas esse foi o caminho escolhido. Então, na medida em que você defende um discurso de violência, defende um discurso de força, e a consequência vem na mesma proporção. Isso foi uma escolha dele. E volto a dizer, no que não tem nada a ver
com o ataque covarde que ele sofreu, o que não tem nada a ver com a celebração, se é que vocês estão falando que aconteceu, eu de verdade não vi. E quem celebraria a morte de uma pessoa por um tiro covarde, esse sim é um grande doente. Esse sim precisa ser estudado. E precisa ser... Agora, eu não vi nada disso. Meu amigo, só aqui, tem muito doente. Só aqui no Brasil eu te acho muitos.